E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora de podcast, né? Vamos. Hoje eu queria fazer um podcast bem light, bem rápido, né? Queria ouvir com vocês aquela coletiva do Abel Ferreira após a vitória do Palmeiras, que ele estava bastante reflexivo. Mas vamos fazer né, dar um descanso para todo mundo, para vocês, para mim também. Fazer um podcast mais curto aqui, deixando sempre os créditos. É o site do Globoesporte.com. Sempre falo aqui, é a plataforma mais tranquila em termos de anúncio, por isso que se você se perguntar por que eu só olho o GE, na verdade eu olho várias plataformas, mas eu trago aqui o GE para vocês porque é muito mais tranquilo em termos de anúncio no meio da página, tá? Não que isso seja um problema, aliás, a gente sabe que todos os sites, né, não só esportivos, mas de um modo geral, monetizam com anúncios. Então não tem problema nenhum. O problema é mostrar, colocar na tela aqui aquele monte de anúncio. Né? Então vamos seguir aqui sobre Flamengo, né? Flamengo chegou no Marrocos, grande expectativa para o torcedor rubro-negro. E aqui mais é mais uma fala do Vitor Pereira que vai deixar o torcedor corintiano maluco, né? Mais uma. Se ele já tinha a antipatia, a inimizade, ele só aumenta com essas frases que caem na imprensa esportiva, né? Vitor Pereira se impressiona com a torcida do Flamengo. Achei que já tinha visto de tudo, né? Então, ele falou isso após o Aeroflá, né? Aquela grande festa que a gente chegou, aliás, inclusive a gente viu ontem, né, no podcast de ontem, trechos, né, daquela galera que tava ali em volta do ônibus, fazendo, o busão não conseguia nem andar, né, o ônibus nem avançava. E aí aqui o trecho do Vitor Pereira, né, achei que já tinha visto de tudo, mas afinal de contas não tinha. É muito calor humano, é muito calor humano, muita paixão. Importante sentir este apoio, né? Então, ei, Vitor Pereira, podia sair dessa também, mas ele tem que dar uma moral para a torcida do Flamengo e toda vez que ele der uma moral para a torcida do Flamengo, naturalmente ele vai tirar créditos da torcida corintiana e ele vai conquistar mais inimizade da torcida corintiana. A gente se recorda, por exemplo, de Rogério Ceni, que elogiou a torcida flamenguista e quando ele voltou para o São Paulo, ele foi crucificado por muito tempo, até o torcedor conseguir perdoá-lo de fato, né? Levou muito tempo para o torcedor voltar a ter aquela simpatia, né, com o Rogério Ceni, que sempre foi um grande como jogador, mas a passagem como treinador pelo Flamengo fez se apagar tudo, né? Um dos grandes responsáveis por grandes títulos, grandes conquistas, grandes glórias da história tricolor. Você vê que uma passagem como treinador, tudo se apaga, né? Então, Vitor Pereira, eu até falei, cara, assim, ele um pouco desanimado na última coletiva e tudo mais, deve estar um pouco mais animado, né? Deve estar um pouco mais feliz diante do que ele viu sobre o QG do Flamengo, né? O quartel-general do Flamengo, cara, simplesmente uma diária de R$ 2.000, tá? Uma diária de R$ 2.000, vai ter acesso a uma parte ali do complexo onde vai poder contar com equipamentos de última geração. Então, cara, ó, um belíssimo hotel, né? Impressionante as imagens. E, cara, assim, eu acho que aqui, ó, se tem condições de pagar, eu acho que tem que pagar, né? Tem que proporcionar aos jogadores uma experiência única. Afinal de contas, é um período muito tenso, de muita pressão, de muita responsabilidade. Então, se o Flamengo tem condições de proporcionar esse pequeno mimo aos jogadores, a beira-mar, você pode ver aqui, o negócio é feio, né? O negócio é muito feio, tá muito tranquilo a delegação rubro-negra nesse mundial, né? Seguindo, vamos aos possíveis adversários, né? Do Flamengo deve deve não. O possível adversário do Flamengo vai sair no sábado, né? Disputa o jogo entre o Wydad Casablanca e o Al Hilal. Aliás, o Al Hilal, para quem não sabe, é o clube do Michael e é o clube do Cuejar, né? Ex-jogadores rubro-negros e sempre esqueço o nome do Al Hilal, né? E aqui, pô, não tem nada a ver, mas eu meio que acabo confundindo com o Al Ahly às vezes. É o que eu falei, não tem nada a ver, mas acabo confundindo às vezes.
Então, peço até desculpas, né? Mas acontece nas melhores famílias. Então, sábado, 11h30, tá? O horário de Brasília, isso, eles vão se enfrentar e o Flamengo vai passar a conhecer o seu próximo adversário no Mundial de Clubes. Quem que é melhor pegar, né? Sincero, honestamente, eu não sei, cara. Esse aqui eu não conheço, o Al Hilal que eu falei, tem 2 jogadores que eu conheço, pelo menos. E quem que é melhor pegar? Eu não sei. Até pelo o momento do Flamengo, de vir de uma eliminação para o Palmeiras. Não, assim, o Vitor Pereira até falando que não teve a melhor preparação possível, né? Sofreu ali, por exemplo, em alguns jogos do Campeonato Paulista. Então, cara, aqui algumas imagens, né, no Mundial de Clubes, curiosamente separaram uma imagem da eliminação do Palmeiras, né? E aqui, ó, outra eliminação, né? Do Atlético Mineiro e por aí vai. É para mostrar que não tem vida fácil, tá? É para mostrar que não tem vida fácil. Pode parecer que o Flamengo tá nadando de braçada. Eu acho que em termos de elenco, isso é o que eu falei. Eu não conheço as equipes adversárias, mas em termos de elenco, eu acho que o Flamengo é muito mais time, mas pelo próprio título do Internacional, cara, isso aí foi um baita título, né? Uma baita conquista, um gol no contra-ataque acontece. E aí, eu não sei, mas é pela preparação, pela forma como o Vitor Pereira ele se apresentou nas últimas coletivas, parecendo bastante desanimado. Espero que o Aeroflá tenha mudado, tenha mexido com os ânimos do treinador e que a gente veja um Flamengo apresentando um bom futebol, assim como apresentou diante do Palmeiras na disputa do título da Supercopa do Brasil. Tá sobre Jean-Pierre, cara, ele voltou a treinar, né? Para quem não se recorda, Jean-Pierre tinha anunciado que ia deixar os gramados, ele ia parar de jogar futebol, mas parece que houve uma mudança ali no acordo que ele tinha com o Grêmio e o Grêmio colocou, cara, tudo bem, você pode se aposentar, tá? Os valores estão tudo certos, mas você não pode atuar por outra equipe. E aí parece que esse ponto pegou pro Jean-Pierre, porque ele ia parar de jogar bola, mas assim, pô, se de repente rola uma proposta legal, de um projeto legal, por que não, né? Por que não? Para complementar a renda. Então complicou e parece que ele voltou, ele vai voltar a treinar e muito provavelmente vai treinar para jogar para cumprir tabela, né? Então, cara, não sei o quanto que isso também é interessante pro Grêmio. E tem um cara ali que só vai consumir recursos e tudo mais. Eu não sei qual o tamanho do acordo dessa saída, dessa rescisão, né, do Jean-Pierre. Não sei se de repente o clube falar, pô, se você abrir mão de mais coisa, a gente faz negócio. Você pode voltar pro futebol e ajudar e atuar por quem você quiser, por qual clube você quiser. Sei, eu só não acho que é interessante manter um atleta que muito dificilmente vai atuar na equipe principal, a menos que ele recupere a boa forma física e técnica, e aí vale muito um papo com o Renato Gaúcho, né? Já foi importante durante uma passagem do Renato Gaúcho, quem sabe, né? Quem sabe? Eu acho que se rolar uma lábia legal, né? Que o famoso chaveco, eu acho que o Renato Gaúcho consegue convencer o Jean-Pierre, de repente consegue encaixar no time, né? Encontrar motivação. Para quem não se lembra, por exemplo, o Michael, que está no Al Hilal, que pode enfrentar o Flamengo, ele passou por um momento de baixa no Flamengo, um momento, cara, assim, delicado, que ele disse que teve depressão naquele período, e ele teve o melhor futebol jogando no Flamengo sob o comando do Renato Portaluppi. Então, me parece que assim, todo mundo fala, o Renato é um cara muito resenha, né? Ele é muito boleiro. Então, nesse estilo boleiro, quem sabe, né? Quem sabe ele não convence o Jean-Pierre a voltar a jogar e conseguir atuar em bom nível, no caso do Jean-Pierre. Para finalizar, né? Sobre o caso do Daniel Alves, eu falo, pô, é uma novela, né? Tá virando uma novela, assim. O meu medo, cara, assim, o meu medo, assim, de cada dia você ver uma coisa nova, o meu medo é que a imprensa espanhola acabe banalizando o caso, porque se trata de um caso muito sério, de uma acusação muito séria, e cada dia que passa vem uma notícia nova, vem uma prova nova, vem uma coisa que a defesa vai argumentar, uma coisa que a acusação vai argumentar, e cara, o meu medo é que isso banalize o caso, né? Eu entendo, assim, eu
até, acho que foi ontem que eu comentei que eles, obviamente, talvez eles tenham mais notícia, mas eles vão soltando diariamente um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até para manter o assunto quente e a opinião pública espanhola a par da situação, para que o caso não seja esquecido, para que o caso não caia do esquecimento, fique sempre sob um holofote. O meu medo é banalizar, é banalizar um caso que é extremamente grave, né? Então, vamos. O que a gente tiver, obviamente, e aqui você fala, pô, mas vai banalizar, mas você sempre fala. E eu falei, cara, eu vou falar todos os dias, até a gente, não todos os dias, às vezes o podcast fica longo, e, por exemplo, teve um dia que eu não falei, mas eu vou tentar falar praticamente todos os dias, porque é um assunto muito sério que fica, e que vira e mexe é negligenciado, e é importante a gente falar sobre isso. Cara. É importante sempre ficar em pauta, para que as pessoas sempre tenham em mente que é um negócio que acontece, né? Acontece sempre, não é um caso raro. Né? Não adianta a gente. Mas você tem prova? Não, cara, não precisa de prova. Existem coisas na sociedade que a gente não precisa de prova. Todo mundo sabe o que acontece. Né? É aquela velha história, todo mundo sabe o que acontece. Mas daí a provar é outra história. Por isso que eu falo, eu não acuso, eu não saio apontando o dedo para ninguém, eu estou falando. É daquelas coisas que a gente sabe que acontece. É igual corrupção. Você já viu corrupção acontecendo? Você viu a Operação Lava Jato, por exemplo, todo aquele trâmite da Odebrecht, alguém viu acontecendo na hora? Pouquíssimas pessoas viram. E no fundo, todo mundo sabe o que está acontecendo, né? O cidadão de bem sabe o que está acontecendo. Pô, a obra está parada ali há 5 anos, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo, mas você tem prova? Não. Por isso que eu falo. Não estou insinuando nada em relação a esse caso, tá? Nada. Mas é o que eu falo. Existem tipos de crimes que todo mundo sabe que acontece a rodo, né? A todo momento. Só que daí a provar, né? É realmente uma situação muito complicada. Então a gente sempre vai falar porque é um assunto muito sério, muito grave. O elo mais fraco sempre acaba sendo a mulher. E daqui eu não estou insinuando nada que aconteceu ou não aconteceu. Eu só acho importante falar, é um assunto que envolve uma personalidade esportiva. Então a gente vai falar sobre o assunto sempre que a gente puder. E aqui, cara, é sobre um par de tênis, né? Par de tênis, porque no, nos primeiros relatos, depoimentos da vítima, o que foi relatado, né? Que a vítima falou que o Daniel Alves abriu a porta para ela e ela foi até lá e entrou, né? Achando que seria uma outra área VIP. Dias depois, quando veio de fato, né, o pedido da suspensão da prisão preventiva, que a defesa entregou um documento, né, para o Tribunal de Barcelona. Ali, segundo a imprensa espanhola, um trecho da defesa do Daniel Alves dizia que é, é, não coincidia, né? O relato da vítima, o depoimento da vítima não coincidia, porque segundo eles, o Daniel Alves tinha ido para o banheiro muito tempo antes, ela foi alguns minutos depois. E aí tem esse tal desse calçado, né? Que não dá para ver quem é, mas tem um par de tênis que aparece no espelho e se conseguirem provar que era o Daniel Alves, de fato, o que relatou a vítima faz sentido, né? Então, um par de tênis, deixando mais uma vez os créditos, Globoesporte.com, GE, site do GE, um par de tênis pode ser a chave para testar ou negar a presença de Daniel Alves no banheiro da boate onde a jovem afirmou ter sido vítima de agressão sexual. Então você vê assim, na defesa, o que a gente tinha de notícia da época, eu acabei de falar, há alguns dias atrás, é que ele tinha ido no banheiro e ela foi depois. Agora já está em pauta se ele estava ou não, né? E esse tênis provaria se ele estava ou não no banheiro, se ele foi ou não para o banheiro. Então você vê que por isso que eu estou falando, a gente precisa tomar cuidado, porque cada dia que passa uma notícia e parece que a outra não fez sentido, né? Enfim, cara, vamos seguir, vou acompanhar o artigo aqui. De acordo com o jornal La Vanguardia, apesar de Daniel estar em um ponto cego das imagens de segurança, é possível ver tênis brancos no reflexo do espelho quando a jovem entra no banheiro. Então, assim, se tem tênis branco, ele de fato estava na porta. Isso corrobora com a versão da vítima, né? Com o relato, o depoimento da suposta vítima. E enquanto a acusação tentará provar que os calçados são do jogador. Perdão, deixa eu voltar. Enquanto a acusação tentará provar que os calçados são do jogador, a defesa tenta usar o elemento para provar que o brasileiro não estava dentro da cabine naquele momento, tá? Então, você vê um tênis que aparece lá no reflexo de espelho
E não sei nem se isso é dentro do banheiro, eu acho que não, né? O banheiro é uma área privativa, deve ser fora. É o que eu imagino, assim, o que eu consigo imaginar, tá? Existe uma câmera ali no acesso ao banheiro e tem um espelho lá. Não dá para ver o Daniel Alves, não, a pessoa, né? Por causa a pessoa está no ponto cego, mas dá para ver o reflexo do tênis na porta do banheiro. Né? Eu imagino que não vai ter uma câmera dentro do banheiro. Enfim, segundo o relato da jovem, Daniel Alves teria insistido para que ela entrasse no banheiro por diversas vezes. A defesa do jogador tenta indicar que foi ela que entrou no local por vontade própria 2 minutos depois, aqui vai, alguns tempo depois que ela foi, né? Depois do brasileiro. Mas a acusação usaria a imagem do tênis para afirmar que é Daniel quem segura a porta. Então, assim, na verdade, esse tênis aqui, eu não sei. É por isso que eu tô falando, cara, tá confusa a história, porque assim, eu não sei se a defesa vai usar isso para alegar que não era o Daniel Alves que estava lá, ou se o Daniel estava lá e ela foi por vontade própria. Cara, assim, tá realmente muito confuso. Por isso que eu falo, vamos tomar cuidado, cada hora aparece uma coisa. Algumas pessoas foram depor, né? Parece que as duas amigas que acompanharam a jovem foram ouvidas e parece que o Daniel Alves assediou ambas, né? Então, vamos seguir, cara. Assim, o que a gente tiver de notícia, a gente vai falar um pouco sobre aqui, mas realmente, sim, eu falei e eu vou repetir. O meu medo é que tudo isso acabe que banalizando o caso, né? Porque é complicado, são coisas que deveriam estar em sigilo, né? Deveriam estar em sigilo. Mas às vezes, por uma questão de se ficar a sete chaves, o medo é que caia no esquecimento. E aí quando fica, se não tiver não digo o apoio, mas se não tiver a cobertura da mídia, a, a, a pessoa mais poderosa, né, a pessoa que tem mais grana, que tem mais influência, se é que a gente pode dizer assim, que é o Daniel Alves, que foi um baita atleta no Barcelona, né? Na equipe do Barcelona, foi um grande jogador, deve ser muito influente lá pelo atleta que foi, pelas conquistas que ele teve no Barcelona. Não, naturalmente ele seria o elo mais forte em um caso sem a cobertura da mídia. A gente sabe que uma influência dessa pode acabar, né? Interferindo ou não, no caso. Não estou querendo, de novo, não estou insinuando nada. A gente sabe como a engrenagem do mundo funciona, né? Enfim, é isso que a gente tem de novo em relação ao caso. A gente vai sempre seguir acompanhando e repercutindo, mas de novo com muito cuidado, porque cara, uma coisa que você lê aqui, uma coisa que você lê ali, tá ficando confuso, né? Então o que tiver de novo, a gente vai falar sobre, mas a gente só pode, nesse momento, eu não digo nem especular, a gente só pode acompanhar as matérias com certo grau de cuidado, né? Bem reflexivo em relação ao assunto, mas eu acho que o tema principal é a agressão a agressão contra a mulher. Isso é um assunto que tem que estar em pauta e não insinuando que nesse caso houve agressão, não. É só para abordar o assunto que é algo realmente muito grave, muito sério, tá? Gente, é isso. Eu vou fechar o podcast de hoje. E desculpa aí se você queria ver um vídeo, vamos deixar para amanhã, né? Deixar para amanhã. Por hoje eu vou encerrar. Fazer um podcast mais curto, mais light. É isso. Finalizo por hoje. Valeu demais. Ótimo final de semana. Um forte abraço e até amanhã com rodada dos estaduais. Tchau.